Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que é bastante delicado e que às vezes as pessoas não querem falar. Tenho falado nos meus vídeos aqui ultimamente sobre assuntos que têm a ver com a irresponsabilidade humana, a forma e o comportamento como um ser humano utiliza a fé ou a religião para justificar os seus meios, os seus fins, a fim de poder fazer o que quer, dizendo que é a permissão de Deus, que Deus permite, que Deus manda, que Deus faz. Muitas das coisas que nós fazemos, grande maioria delas, podemos dizer que 90% do que a humanidade faz é da sua inteira responsabilidade. Fazem as suas próprias interpretações, coagitam entre si, deturpam a própria palavra de Deus, utilizando elas como um escudo para poder manipular as mentes mais frágeis, para manipular o sistema. Utilizam a própria religião como fanatismo religioso, claro, e utilizando também políticas subversivas, políticas que não têm fundamento algum, mas que levam o ser humano ao caos, à desigualdade e nunca à igualdade social. O chamado vitimismo, que tudo é racismo, que tudo é xenofobia, que tudo é isto e aquilo, para se justificar até falando de fascismo ou o que quer que seja. Mas na verdade é tudo manipulação. E o assunto que mais podemos analisar e ver é o que realmente acontece com as nossas crianças, com as crianças do mundo inteiro. Como o ser humano se comporta, como o ser humano trata as próprias crianças em si, dizendo que as crianças são como escolhidas de Deus para se tornar objetos de manipulação, de caracterização da própria consciência. Crianças que deveriam estar brincando, crianças que deveriam estar se preparando para dar os seus primeiros passos na vida, para estudar, para compreender, para se interrogar, para sentir a natureza, para sentir todas as coisas que existem na face da terra, os animais, tudo que nos cerca. Mas, infelizmente, o ser humano utiliza, como por exemplo, eu falo muito sobre o Islã, e não só o Islã, mas principalmente o Islã ou os muçulmanos, dizem: estou treinando os meus filhos de pequenos, nasceram para ser mártires, nasceram para ser homens-bombas. Deus não mandou isso. Deus não quer isso de ninguém. Nosso Deus não é um Deus maldoso, é um Deus cheio de amor. Por isso que Ele mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, com um único objetivo: que Ele morresse na cruz por todos os nossos pecados, para que tivéssemos salvação e tivéssemos também um advogado e um intercessor, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Mas infelizmente utiliza-se o nome de Allah, o nome de Maomé, para a caracterização e empurrar seus filhos, os filhos dos seus filhos, para a morte, caracterizando, colocando armas nas suas mãos, e não só colocando armas nas suas mãos, como doutrinando-nos de uma forma incorreta, não falando de amor, falando da salvação da vida deles, se eles se matarem, que têm direito ao paraíso, que têm direito a 70 e não sei quantas virgens, etc. São os cobardes, são os homicidas, os assassinos, são os maus sacerdotes, são os maus pastores, é o que eles quiserem chamar. São pessoas cheias de maldade no coração, odiosos, odeiam tudo e todos, não têm Deus no coração, só têm Satanás no coração, o próprio Satã. Mas eles têm a mente tão fechada, caracterizada, e eles acreditam fielmente naquilo que eles pregam, porque eles pregam a própria morte, o caos. Eles pregam tudo aquilo que é apenas do seu próprio interesse, mas eles mesmos não vão para a guerra, eles mesmos não colocam em si, no seu peito, não colocam em si bombas, homens-bombas. Eles são cobardes, são insensatos, são incircuncisos de coração, são fechados na mente e no espírito,
são uma casta de espíritos e demónios carregando dentro deles, porque eles invocam os próprios demónios deles para colocar os seus próprios filhos, porque eles não têm amor no coração, porque eles tivessem amor no coração não fariam isso com os seus filhos. Homem que tem amor no coração não manda o seu filho para a morte, mas eles mandam os seus filhos e mandam os filhos dos outros e mandam até os próprios que estão ao lado deles, mas eles mesmos não levantam um dedo para ir. Não levantam um dedo para ir. São umas raças de víboras, são cobras, ninhos de cobras. E eu te digo, meu filho, eu digo a todos vocês, se vocês acham que eles vão ficar impunes desse pecado, não vão. Deus está no céu e está vendo todas essas coisas. Todos serão julgados. Toda a humanidade será julgada. Ninguém ficará de fora. Eu mesmo serei julgado. Eu serei julgado até por estas mesmas palavras. Mas uma coisa eu tenho a certeza absoluta, meus filhos. Se vocês dizem e vocês falam que isso aí é mandamento de Deus, vocês estão completamente errados. Deus não deu ordem para que vocês mandassem os vossos filhos para a linha de frente para morrer. Por vocês, vão vocês, porque não vão vocês? Os pais não ficaram para enterrar os filhos, sabem? Quem ficou para enterrar os filhos foram os próprios pais, será? Meu Deus do céu, vocês não entendem que nós temos é que fazer com que os nossos filhos cresçam, tenham filhos, netos, bisnetos. A oportunidade que a gente teve temos que dar para eles, mas não. Queremos dar um mundo melhor. A única forma de dizer que damos um mundo melhor para os nossos filhos é mandá-los para os campos de batalha, é mandá-los para o meio das cidades, das grandes nações, das capitais, para que eles se explodam e morram. E depois juntam mais um e mais outro e mais outro e mais outro e mais outro. Tudo farinha do mesmo saco. Eu vou dizer uma coisa. Deus não dorme. O nosso Deus que criou o céu e a terra, o Deus único, o Deus verdadeiro, está vendo. E o castigo vai ser grande e severo. O Senhor mandará uma grande praga sobre as nações. Uma praga tão grande que será pior do que qualquer flagelo que aconteceu até agora. Porque aquilo que estão fazendo, levantando a mão contra os escolhidos do Senhor, porque toda a criança nascida de ventre de mulher é filho de Deus na terra. E o homem que bota a mão, você quer ir para a guerra, quer morrer por uma causa, vai morrer você sozinho. Você pegar nos seus filhos e nos filhos dos outros e enganar as multidões. Eu alerto a humanidade, alerto a vocês, povo muçulmano, não façam isso. Porque a mão de Deus vai pesar, assim como pesou a mão sobre o faraó do Egito, que queria mutilar e matar os filhos de Israel, os filhos de Abraão, mas não o conseguiu. E agora vocês vêm com essas metodologias, vêm com essas políticas, vêm com essas doutrinas falsas da chamada lei de Sharia. Eu vos digo, não vão ficar impunes. O castigo de Deus está para chegar em breve. Eu vos garanto. Vocês podem levantar as mãos contra tudo e contra todos, mas aquele que levanta as mãos contra um dos meus pequenininhos será desraigado da terra. Eu vos garanto. Eu estou triste porque eu vejo tanta coisa acontecer. Eu vejo acontecendo em África tanto genocídio, tanta morte. Eu vejo ali no Irão, onde estão matando mais de 30 a 40 mil pessoas, ninguém faz absolutamente nada. Onde está a esquerda? Onde estão os bandeirantes, aqueles com bandeiras saindo pelas ruas? Ninguém, tudo calado no silêncio, esperando apenas uma coisa, esperando que o Ocidente, o povo do Ocidente, o povo cristão tome alguma atitude e vá lá no Irão ajudar. Mas são hipócritas, em vez de se ajudarem aos outros. Cadê o Egito? Cadê o Iraque? Cadê a Palestina? Cadê os restantes dos países ali em volta? Do Qatar? Porque eles não se levantam e vão travar essa guerra, parar com esse genocídio. São hipócritas, esperam pelo Ocidente para depois poderem acusar e saírem às praças das cidades do mundo inteiro e acusar e dizer que são tudo fascistas, que são assassinos. Assassinos são vocês, porque veem o mal acontecer e não fazem absolutamente nada. Mas o pior mal não está aí. O pior mal são as mulheres que morrem inocentemente, são as crianças que estão sendo subjugadas e mortas e escravizadas para ser preparadas para uma guerra, para matar o seu próprio povo. Eu vos garanto, a mão de Deus vai cair sobre vocês tudinhos. Nisto não é eu que estou a amaldiçoar, são vocês mesmos que se amaldiçoam a vocês mesmos quando vocês mesmos deturpam a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, ok?
Não tente o Senhor seu Deus. Não use o nome de Deus em vão. Até quando vocês vão usar o nome de Deus em vão? Até quando vocês vão colocar o nome de um profeta onde a morte e a mais morte e o caos e a mentira tem que prevalecer? Mas a mentira não vai prevalecer por muito tempo, porque está a chegar a hora em que Deus se levantará do seu trono. E no dia que Ele se levantará do seu trono, dará ordem aos seus anjos para defender essas crianças que estão a ser perseguidas, maltratadas e levadas a pé cativo para se transformar em assassinos. O sangue dessas crianças, o sangue dos inocentes, está que nem o sangue de Abel, que caiu na terra por causa de Caim, por causa do inveja e por causa do ciúme. Vocês são um povo ciumento, vocês são filhos de Abel, vocês não são filhos de Caim nem de Sete. Eu vos digo, preparai-vos, porque este é o dia grande, o dia do Senhor. O Senhor está vindo, Ele virá em glória, mas essa glória que vocês estão esperando, nós vamos ver o Senhor Jesus chegar. Não, ainda não é chegada a hora, mas Deus dará ordem aos seus anjos. Assim como veio aquela praga, pragas e mais pragas, pandemias e mais pandemias, a pandemia do coronavírus foi só um aviso. O que está vindo aí é bem pior, eu vos digo. Virá para castigar, não para castigar os vossos filhos, mas para castigar aqueles que castigam os seus próprios filhos e levam-os à morte. Que Deus tenha misericórdia. Eu vos digo uma coisa, isto aqui também é parte da história. A história que vocês fazem é a história que vocês vão ganhar.